Olá, querido telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e nessa semana, como é de costume aqui, nós trouxemos uma atração que é muito mais do que vocês imaginam aqui, que é uma professora encantadora. Além de professora, claro, ela também exerce um mistério incrível que é a psicologia, a advocacia, mas deixa eu falar primeiro quem é. Ela é a professora Thaís Martins. O currículo dela aqui eu vou abreviar, tá? Ela é doutoranda em Direito, mestre em Relações Internacionais, mestre em Psicologia, graduada em Direito e Psicologia também, autora de livros em Psicologia, literatura de forma geral, fundadora da clínica Inspirare, clínica de Psicologia e Psicanálise do escritório de advocacia Tavares e Martins. Além de tudo, é uma grande professora e coordenadora da Uniensino, que é uma das grandes faculdades aqui do estado do Paraná. Vejam, ela vai contribuir, vai trazer aqui muitas explicações, muitos conhecimentos, vai compartilhar conosco muito daquele amor que ela tem por todas essas áreas que ela, ou nas quais ela se desenvolve várias pessoas. Além de tudo, também nós temos aqui o nosso queridíssimo Ney Daniel, que como de costume traz para nós semanalmente as notícias do mundo jurídico, atualidades, legislação, tudo para você aí ficar cada vez mais atualizado e conhecendo o seu direito dentro daquilo que nós chamamos aqui de justiça. Temos também a nossa querida Gorete Stravini, jornalista e nossa correspondente internacional lá em Portugal, que vai trazer para nós um caso que é o caso Camarate, um acidente aéreo que ocorreu lá em Portugal na década de 80 e hoje leva até a localidade inúmeros turistas para que conheçam o local, enfim, a história, museu e a igreja que existe lá. Nos acompanhe, venha lá, vamos ver o que você vai assistir aí no nosso próximo bloco. Você que possui imóvel e que se encontra em situação irregular, lembre-se, quem não registra não é dono. Pensando nisso, foi instituída na grande capital paranaense, Curitiba, a empresa Domínio Legal Soluções Imobiliárias, que é uma empresa que atua na gestão, regularização fundiária urbana e rural. Regularize sua situação. Para saber mais, ligue para 41 30 44 16 56 ou encaminhe uma mensagem para nós no 41 99985 9429. Voltamos aqui com o nosso bloco e nesse bloco, como falei para vocês anteriormente, vamos chamar a nossa correspondente internacional Gorete Stravini, que vai falar para vocês sobre o caso Camarate. Gorete, explica para nós o que é esse caso, quais são as repercussões e por que chama tanto a atenção dos turistas aí em Portugal. Diga lá para nós. Olá! Olá, professora Débora. Olá, Ney. Mais uma vez nós estamos aqui na cidade, na freguesia, no município de Camarate, que faz parte aí da Junta de Lisboa. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu aqui em Camarate, que ficou conhecida mundialmente e até hoje não se sabe se foi um atentado, se foi um acidente ou uma outra situação. Aqui em Camarate, em 4 de dezembro de 1980, caiu um avião onde tinha ministros e grandes políticos do país. E entre esses políticos estava ali Sá Carneiro. Até hoje as pessoas comentam, será que foi um desastre? Será que foi um acidente? Ou um atentado? O que vocês acham? O que aconteceu na cidade de Camarate, na freguesia de Camarate, aqui em Lisboa, Portugal? O que se sabe nessa cidade é que essa cidade, esse município, essa freguesia se tornou
muito, mas muito conhecida devido a esse desastre. E isso ocorreu, gente, dia 4 de dezembro de 1980 e ficou mundialmente conhecido. Veja com a gente um pouquinho desse arquivo do que aconteceu no dia 4 de dezembro de 1980. Estamos, neste momento, a envidar já esforços no sentido de aqui trazermos o mais rapidamente possível as posições que, naturalmente, os partidos políticos não deixarão de assumir face a este trágico acidente ocorrido hoje à noite em Lisboa. Por outro lado, aqui tentaremos trazer também depoimentos mais exatos relativamente às circunstâncias de que se rodeou este infausto acontecimento. Para já, aqui em Rádio Renascença, é tudo. Vamos continuar, dizíamos, com música, mas não. Vamos dar imediatamente a palavra a um dos nossos repórteres, já que uma vasta equipa esta noite está aqui trabalhando connosco. Uma equipa que está dispersa por diversos pontos desta cidade, na tentativa de obter elementos e pormenores que vamos trazendo aos nossos ouvintes à medida que o tempo vai passando. Um dos nossos repórteres está junto ao local onde se deu o acidente, para lá seguiu já outro. Temos também na Teixeira Gomes, onde habitualmente reúne o Conselho de Ministros, um nosso repórter, e da mesma forma temos também já um outro jornalista junto da CNARP. E imediatamente a seguir vamos dar a palavra ao Oliveira e Silva, que está junto do Conselho de Ministros. Freitas do Amaral, Álvaro Barreto e Cavaco e Silva, bem como o Secretário de Estado do Planeamento, foram os primeiros membros do Governo a chegar aqui à residência oficial do Primeiro-Ministro, onde está a decorrer uma reunião de emergência para analisar a situação decorrente da morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro. Neste momento nada se sabe quanto ao decorrer da reunião, nem se sabe exatamente o que se vai passar aqui. De qualquer forma, admite-se como muito provável a hipótese de Freitas do Amaral vir mais tarde falar com os jornalistas aqui à sala de imprensa onde nos encontramos. Portanto, neste momento continuam a chegar outros membros do Governo que foram convocados e não é possível ainda estabelecer uma agenda de saber-se exatamente o que está a ser discutido, e nós voltaremos logo que pudermos a dar informações mais concretas sobre o que aqui se passa na residência oficial do Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Voltaremos então dentro de instantes para o contacto que naturalmente nos poderá trazer mais informações. Acrescentaríamos ainda que uma fonte por nós contactada esta noite e que reputamos como fidedigna nos indicava que para já poderá não haver razão para o adiamento do ato eleitoral previsto para o próximo domingo e para a eleição do Presidente da República. É um assunto que iremos também aqui durante a noite escalpelizar, certamente porque ele interessa particularmente nesta altura. Por outro lado, e esta é uma notícia final, Sabemos que o funeral de Sá Carneiro foi um dos funerais assim mais importantes da história do país de Portugal e que até hoje quem mora em Camarate tem incógnita na cabeça. Foi um desastre ou um atentado? Espero vocês no próximo programa. Um beijo no coração. Agora é a vez do nosso Ney Daniel. Ney, o que você tem para trazer para nós essa semana? Diga aí. A Corregedoria Nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, homologou decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que aplicou a pena de advertência à juíza Ludmila Lins Grilo por incentivar aglomeração durante a pandemia com a hashtag Aglomeração Brasil e ensinar como burlar o uso de máscaras. Segundo a ministra Ludmila Lins Grilo, ocupa o cargo no qual exerce a parcela do poder estatal e não deveria utilizar das redes sociais para o incentivo de condutas que evidentemente contrariam normas sanitárias oficialmente editadas para minimizar o impacto e a disseminação da Covid-19 no Brasil. Caro telespectador, assim como nós conversamos no início, nós voltamos aqui nesse bloco com essa pessoa especialíssima, que é a doutora Thaís Martins, maravilhosa, que está aqui conosco hoje e vai trazer para nós um pouquinho aí do que são atualmente os contornos do ensino
da educação no nosso país. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Débora. É uma grande alegria estar aqui, estar diante de uma plateia imensa, que eu tenho certeza do seu prestígio, das pessoas que prestigiam o seu trabalho, essa sua iniciativa brilhante. Então eu estou muito feliz em poder estar aqui, dividir um pouquinho do que eu sei com essas pessoas maravilhosas que aí estão, e é uma honra para mim aceitar um convite da professora, da doutora, que realmente me deixa muito feliz, muito contente. Imagina, a honra é toda nossa de recebê-la aqui no Direito e Justiça. Eu sei que você vai engrandecer muito o nosso programa, o teu conteúdo é fantástico, eu sou tua fã, você sabe disso, né? E não preciso nem falar muito. É recíproco. Né? Eu sempre falo assim que ela foi minha inspiração na época do meu mestrado, né? O meu livro, inclusive, foi publicado graças às ideias que ela trouxe no livro dela. Então, eu assim sigo e é minha inspiração no mundo acadêmico, sem sombra de dúvida. E por isso a tua importância hoje aqui também para falar sobre o mundo jurídico, especialmente a educação nesse nosso mundo jurídico, né? Até porque nós tivemos muitas mudanças, né, professora? Sim. Além de tudo, uma grande professora, né? Como eu já falei, né, já na apresentação no início do programa, né, professora? Na verdade, a gente tem aí uma dedicação à questão educacional, à construção de novos profissionais, porque efetivamente há uma profissão que é indispensável, que é o professor. Né? Então a gente tem, dentro desse âmbito, desse conteúdo, uma perspectiva sempre de inspirar os alunos, fazer com que eles consigam entender os lineamentos da pesquisa, do aprendizado e também da inspiração. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de um autor chamado Léo Buscaglia, que ele dizia no seu livro Vivendo, Amando e Aprendendo: um professor nunca ensina nada a ninguém, ele dá um caminho das pedras. Então nós vivenciamos esse momento de busca por aprendizados. E eu creio que nós, enquanto professores, também nunca paramos de buscar, de pesquisar, porque quando isso acontece, nós deixamos efetivamente aí de ter uma diretriz educacional realmente agradável, produtiva e que possa encantar os nossos alunos. Então eu pelo menos tenho essa diretriz. Enquanto boa professora, eu preciso também ser uma boa aluna, estar atenta às novidades, ao movimento, às tecnologias, né, que são hoje indispensáveis para esse universo no qual a gente transita. Mas veja só, professora, então falando disso, né, de tudo isso que a gente faz, que a gente constrói, né, do conhecimento, do mundo jurídico, da educação, como que você percebe, qual a importância da educação, considerando tudo que nós estamos verificando hoje, na atualidade, EAD, essa nova modelagem que nós temos aí, o que você vê? Você como coordenadora, inclusive, da nossa Uniensino, que é uma grande referência aqui no estado do Paraná. Olha, professora Débora e colegas que estão nos assistindo, a grande questão é um grande desafio, porque nós temos assim, a pandemia nos trouxe um imenso desafio, trouxe benesses também para o ensino, uma forma de compreender a tecnologia e trazer novos caminhos, novas formas de estudo. Por quê? Porque bem ou mal, essa tecnologia levou a cabo muitas pessoas que não podiam ou não tinham acesso a determinadas informações. De outro vértice, também se mostrou excludente, porque também muitas pessoas, ao não terem celular, a não terem acesso aí a uma rede de internet que pudesse ter qualidade de transmissão de dados, foi excluída. Então veja, nós trabalhamos com copos meio cheios ou meio vazios. Eu diria que, no que concerne ao ensino superior, houve sim uma melhora no que diz respeito à facilidade, à acessibilidade, a muitas pessoas que, por terem seus trabalhos, suas vidas atribuladas, porque nós sabemos que nós somos escravos de Cronos, né? Nós somos escravos do relógio. O tempo, estamos sempre com pressa. Lógico, as crises de estresse, nem precisamos... Aí marcamos um outro momento para falar só das crises de estresse. Mas o fato é, hoje nós temos novos modelos educacionais. O EAD é algo que nós não podemos mais ignorar. Lógico, quando se pensa em curso de direito, especialmente, não se pensa muito em EAD. Nós pensamos no EAD para uma pós-graduação, mas dificilmente para uma graduação. Mas essa é uma realidade que vai acontecer a par e passo num curto período de tempo, em que pese termos aí definições da própria OAB positivas e negativas a respeito. O que eu posso dizer em relação às experiências, porque são mais de 20 anos de docência já, Senhor.
Então, vejam, no primeiro momento eu lutei contra a tecnologia, eu confesso a vocês, preciso fazer essa confissão de público. Por quê? Porque eu imaginava que o celular atrapalhava. Eu imaginava que o notebook tirava a atenção do aluno. O que nós podemos dizer hoje? Então o aluno está em aula, e lógico, demanda atenção, demanda vontade, né, do indivíduo realmente desejar aprender. Então, se nós temos um tablet, um celular, um computador na mão, ele pode imediatamente buscar uma jurisprudência, ele pode buscar um livro atualizado. Eu, particularmente, quando fiz faculdade, a gente não lia no tablet. Hoje é algo comum. Então, essas tecnologias, elas vão aos poucos sendo adaptadas, aprimoradas, com qualidade, mas necessariamente tem que se adaptar também ao perfil de cada aluno, porque há alunos que têm a facilidade de aprender à distância, há alunos que não têm essa facilidade. Eu, como sou uma professora das antigas ou da old school, como quiserem, eu gosto de ter os meus alunos em volta, eu gosto de estar em sala de aula, dividindo tudo isso com eles, mas não vejo como nocivo, não vejo como negativo a perspectiva dessas novas tecnologias para a educação. E, ademais, chegamos a lugares que antes não chegaríamos. Eu me lembro bem quando saía de Curitiba para cidades circunvizinhas ou para outros estados para ministrar curso de pós-graduação. Hoje, necessariamente, a menos que a plateia assim o deseje, nós temos a possibilidade de fazer isso via EAD. Lógico, temos que pensar na questão da logística, no deslocamento. Então, muitas vezes, especialmente na pandemia, como eu digo, há um lado péssimo da pandemia, que é inegável. No entanto, eu posso dizer, para quem estuda e estava dedicado a isso, especialmente os pós-graduandos, os mestrandos, os doutorandos, houve sim uma possibilidade de uma produção maior, porque estando aqui fisicamente, estamos em Curitiba, fisicamente estando em Curitiba, pudemos assistir aula na Espanha, pudemos assistir aula em Portugal, pudemos assistir aulas na Itália, entre vários outros lugares. E isso é muito vantajoso, ouvir pessoas que talvez não possam se deslocar ou que nós não tenhamos a possibilidade de deixar os nossos trabalhos para poder acompanhá-las. Então eu vislumbro como, sim, algo muito positivo e vantajoso. Mas, lógico, não podemos negar que há quem goste de estudar no modelo tradicional e ele continua existindo enquanto houver pessoas que estejam dedicadas a isso. Então, doutora, mas veja bem, eu ainda tenho que te perguntar o seguinte. Você, claro, além de grande jurista, mestre, doutoranda, professora, advogada, também é psicóloga, né? E, claro, com certeza aí exerce esse mistério como ninguém, né? Como que você percebe isso, essa interdisciplinaridade das duas disciplinas ali, das duas áreas, né, que são o direito e a psicologia, no seu dia a dia? Perfeito. Professora Débora e colegas, é fantástico. Eu costumo dizer para os meus alunos de ontem, de hoje e de sempre, que eu costumo dizer que há um laço que não se desfaz, né? Algumas pessoas buscam nós, eu busco laços. Eu diria que o direito me deu uma profissão, a psicologia me deu um lugar. Então hoje, eu estudo muito a questão da obesidade. É um dos meus temas para ser desbravado constantemente. Só que, perceba, é um tema dotado de uma grande interdisciplinariedade. Então eu trabalho direitos fundamentais de um lado, eu trabalho exclusão social de outro, eu trabalho com as questões das representações sociais, o corpo obeso, a alimentação, a vestimenta, ou seja, são assuntos que demandam inclusive um viés sociológico, filosófico, jurídico, um viés da psicologia. Mas veja, não é só esse assunto. O velho filão da professora, né? A gente sempre quer explicar alguma coisa minuciosamente. Mas a grande questão é ser interdisciplinar, entender que nós precisamos compreender o mundo não só através de um conceito básico. Ler um artigo científico, ler o código, é possível que as pessoas leiam. Mas a grande questão que é trazida nesse âmbito é compreender. Então eu percebo na interdisciplinaridade um elemento essencial. Por exemplo, eu lido muito com a questão da literatura, como foi mencionado. Muitas pessoas podem imaginar, mas o que tem a ver literatura com direito, com psicologia? Tudo, tudo. Inclusive, citando meu amado Sigmund Freud, né? Freud costuma dizer que os poetas chegaram primeiro, onde os psicanalistas chegaram a posteriori. Então percebo, lógico que eu fiz uma tradução da colocação freudiana, mas a grande questão é, nós podemos aprender e trazer o interdisciplinar. Eu, por exemplo, estudo as questões corporais. Como é que eu vou ignorar a filosofia? Como é que eu vou ignorar a história da alimentação, a história do corpo?
E quando eu faço isso com os meus alunos em sala de aula, eles vão dizer, tá, mas como é que você faz isso? Eu tenho a honra, a felicidade de ministrar uma disciplina psicologia jurídica. Amo de paixão, é uma disciplina que me permite alçar alguns voos interessantíssimos. Então, esses dias passados, conversava com os alunos sobre Otelo. Muitas vezes, mas Otelo? Sim, Otelo, sobre feminicídio, Otelo, a tragédia. Então, sim, porque é possível que nós venhamos a observar os elementos da literatura nos elementos também do direito, nos elementos da psicologia. O que sentiu Bentinho quando pegou a xícara de café, colocou o veneno e serviu para o seu filho? Ah, mas ele se arrependeu. Bom, é arrependimento eficaz? Não é? Qual a intenção do Bentinho? Então o viés do direito vai olhar, houve crime, não houve crime, se há tipicidade, se há figura, se há ali o direito penal, sujeito ativo, sujeito passivo, objeto de proteção. E de outro lado existe o quê? Uma literatura que está convidando as pessoas para dizer, o que você acha disso? O que você pensa disso? E a grande questão, e aí citando Saramago, né? O problema não é que as pessoas manifestem as suas opiniões. O problema é que as pessoas manifestem a opinião sem saber o que estão falando. Então, quando o aluno está inteirado de um pouquinho de literatura, um pouquinho de história, um pouquinho de psicologia, um pouquinho de direito, ele alça voos mais longínquos e provavelmente voos também mais duradouros, que é essa ideia, que nós possamos incutir nos alunos essa curiosidade, essa multidisciplinariedade, que é muito interessante, e que o aluno possa perceber que através desses conteúdos ele pode chegar muito mais longe, ele tem condições de debater em várias searas e não numa única, porque quanto mais sabemos, melhor estamos preparados para os debates, para os questionamentos e também para que o aluno possa ser um multiplicador. Porque aquele aluno que vai para a aula e aprende esse tipo de coisa e chega em casa, ele tem a condição de discutir com a sua família, discutir com seus amigos, convidar os seus amigos para que também se deleitem com esses aprendizados. E para mim esse é o mais bonito de todo esse processo. E nesse sentido, então, professor, até considerando toda essa diversidade, essas inúmeras possibilidades que estão aí, né, para esses jovens, qual seria o conselho, né? Como fazer, o que seguir, como escolher uma profissão? Eis que esta é a pergunta de milhões, né? Que a moda agora é dizer pergunta de milhões. Essa é a pergunta de milhões. Por quê? Eu creio que a escolha, ela tem que ser pautada não no que as outras pessoas querem para a vida do indivíduo. Tem que ser pautada naquilo que o indivíduo gosta, que deseja. Óbvio, quando nós temos familiares que exercem quaisquer profissões, direito, medicina, engenharia, enfermagem, o fato é que o indivíduo goste. Eu não consigo entender, por exemplo, como se faz um professor que não gosta de lecionar. Agora, mas ele pode ser pesquisador, mas ele tem que conhecer desse universo, né? Ele tem que perceber esse universo. Então, eu creio que o caminho ideal é que a pessoa leia muito. Volto a dizer, eu construí a minha carreira muito mais através da literatura. Eu tenho certeza e convicção que muitas vezes foi Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Machado de Assis, Saramago, Graciliano Ramos, Ariano Suassuna, que me ajudaram imensamente ao desvendamento de muitas petições. Eu não tenho dúvida disso. Então veja, eu não posso excluir, né, o pessoal que gosta dessas literaturas fantásticas. Eu particularmente não sou adepta, mas eu não posso excluir toda essa onda, né, do Harry Potter, da Bússola de Ouro, entre vários outros. Então percebam, a leitura sempre dará uma boa diretriz. Então, fundamental é que o aluno leia. Fundamental é que o aluno escreva. Por quê? Porque a partir desse momento ele está se preparando para quaisquer outros caminhos que ele deseja seguir. Então, meu primeiro conselho é, leia muito. Leia muito, mas coisas de qualidade. E entendam, eu não quero segregar. Como eu falei, é uma questão de gosto. Eu tenho digamos assim, um gosto apurado pelos autores brasileiros, em grande maioria. Então, é por certo que eu vou trazê-los para mim. Mas eu posso ignorar a existência de tantos outros que hoje, nessas literaturas juvenis, trazem aí a história dos vampiros, que não pode ser ignorada. Mas o que isso vai me trazer? Vai te trazer qualidade, vai te trazer uma percepção de uma leitura, eu diria aí,
um delineamento de saberes para que o indivíduo possa aprender. Só escreve bem quem lê. Né? Eu costumo pensar dessa forma. Sim. E o teu vocabulário vai sendo ampliado. E a grande questão não é ler o que os outros querem que se leia. É sim pegar dicas, observar o que as pessoas estão comentando, para que sim as pessoas tenham um posicionamento. E além disso, obedecer sempre aquilo que traz prazer. Eu costumo dizer, eu não trabalho nenhum dia da minha vida. As pessoas, como assim não trabalho? Porque eu escolhi profissões que me deixam confortável, que me deixam à vontade para partilhar, para dividir, para que isso não seja um fardo a ser carregado. Então entendam, uma coisa é muito importante, não ser condenado por uma escolha. Nós mudamos, né? Como eu creio que seja uma característica, até as pedras com o tempo também mudam na beira dos rios. Então eu creio que se você entrou num curso, se você não gostou desse curso, primeiro dar uma chance, porque o primeiro ano de qualquer curso é muito difícil. Aí eu já estou falando na graduação, porque na escola nós não temos muitas opções. Nós temos que fazer o ensino, aquela diretriz toda, nós temos que cumprir essa etapa. Agora, quando escolhemos um curso superior, quando escolhemos até mesmo um curso técnico, porque hoje as pessoas têm forçosamente direcionado para os cursos mais rápidos, então não é a rapidez. Às vezes é a questão financeira, que o indivíduo precisa de um exercício profissional mais rápido. No entanto, percebam, se o indivíduo tem leitura, se ele entende as coisas que ele gosta de fazer. Por exemplo, nós sabemos que gostamos de falar, que gostamos de partilhar. Então é da nossa característica. Agora, se o indivíduo diz assim, eu quero estudar direito, quero estudar psicologia, quero estudar engenharia, mas nunca quero ser professor. Não é obrigado, mas cuidado. De repente essa veia pode aflorar no correr do curso e a pessoa pode se dedicar e se debruçar a essa que é talvez para mim uma das profissões mais bonitas de todas, que é a docência, em qualquer seara. Aí eu não faço nenhuma segregação. Eu creio que é uma profissão muito bonita e nós precisamos de bons professores, porque há uma necessidade de inspirar esse pessoal que vem, como eu diria, já no direito ambiental, lá no artigo 225, conservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então eu diria assim, fazendo como se diz, me apropriando dessa fala, conservar a educação para as presentes e futuras gerações. Fulcral. Com certeza, professora Thaís, bom, sua fala aqui nos deixa sempre boquiabertos. Eu, como digo, sempre sou sua fã, só tenho a te agradecer, né? E sou, assim, imensamente feliz por tê-la aqui hoje, tá? Espero que você possa vir inúmeras outras vezes para partilhar isso que você tem dentro de você, que é muito mais do que conhecimento, é amor, é paixão, né? Então, eu te agradeço. Muito obrigada. Todo o meu coração, né, com toda essa emoção, e peço já para que você volte, tá? Para que você esteja conosco aqui outras vezes. Doutora Débora, foi uma grande honra. Até eu peço já as minhas escusas antecipadas, se caso, digamos, não abordei tudo que gostaria, mas eu quero dizer que as falas da professora Débora vão de encontro ao meu coração e aos meus pensamentos. Sem amor, nada é feito com clareza, nada é feito com continuidade. Então, se amarem, se realmente se dedicarem àquilo que é a educação, o ensino, a pesquisa, tenho certeza que será um caminho de sucesso. Eu sempre falo, e você já esteve comigo em outras palestras, eu sempre trago a frase da Helena Collodi: Deus dá a todos uma estrela, uns fazem dela um sol, outros nem sequer conseguem vê-la. E eu digo aos meus alunos e digo à plateia que tão gentilmente nos assistiu: sejam estrelas, brilhem sempre. Meu muito obrigada. Doutora Débora, minha gratidão. Será um prazer retornar sempre que possível. Será uma honra aceitar um convite seu. Gratidão. Gente, depois disso, né, eu só posso dizer que eu só tenho amor por tudo isso que a gente faz aqui. E é com imensa alegria que eu compartilho com vocês esse programa, essa iniciativa, especialmente hoje com a professora Thaís aqui. Renovo meu convite mais uma vez e espero vê-lo na próxima semana. Um grande abraço e até lá!